No vídeo de hoje, nós vamos falar deste grande notável. Estou falando do cooler para processador da Teucer, 75 mm de altura e 120 mm de fan. Ele conta com 8 heat pipes e ainda uma base de cobre, que esse aqui ainda nem cheguei a usar. E eu vou te contar o porquê que eu escolhi esse cooler para processador. Eu não tenho somente um, mas tenho dois exatamente iguais. Porque eu vou te contar isso porque nesse vídeo, e eu vou te contar também porque eu gosto da Teucer, e é o terceiro cooler que eu tenho, porque o outro que eu tenho é este aqui, uma versão bem menorzinha. Ele tem 45 mm de altura, ou seja, 4,5 cm de altura, e a fan, se eu não me engano, ela tem 75 mm aqui. Olha a diferença entre esses dois aqui. Bom, então a gente vai para o vídeo e eu te conto um pouco mais. Bom, pessoal, eu pesquiso bastante antes de comprar alguma coisa, vejo bastante vídeo no YouTube, e talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Chegou nesse vídeo aqui porque você pesquisou pelo cooler e encontrou, ou porque você conhece o canal ou gosta de tecnologia e o YouTube te apresentou aqui esse vídeo. Bom, independente de como você chegou até aqui, eu quero fazer um vídeo muito legal aí para vocês, onde eu vou apresentar para vocês o cooler. Vou dar todos os detalhes aqui possíveis que eu tenho para dar para vocês, e depois a gente vai colocar ele aqui na bancada de teste e fazer ele rodar e fazer algumas análises aqui com o cooler e ver se ele realmente esfria o nosso processador. Bom, espero que você curta, vamos embora pro vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para dar essa moral, a gente está crescendo bastante. Conto aí com a tua participação, deixa o like e comenta. Você tem um cooler da Teucer? Se não tem, qual outro cooler você tem? Faz o comentário aqui. E bom, e um detalhe importante apesar de eu ter 3 coolers da Teucer, esse vídeo aqui não é patrocinado pela Teucer. Eu até gostaria que fosse, mas não é. Então você aí que tem uma marca de cooler para processador ou qualquer outro produto que queira patrocinar aqui o canal, pode entrar em contato com a gente aí que eu vou adorar. Bom, só para dar mais uns detalhes, esses coolers aqui foram comprados por mim, e mesmo que tenham sido patrocinados por alguma marca, eu sempre vou ser isento e ser muito verdadeiro nas minhas análises. E, inclusive, o que eu sempre falo para as marcas que entram em contato comigo, que vou ser transparente, vou ser isento. Se você quiser mandar o produto, você manda. Se você não concorda com isso, não mande o produto. É bom até que a gente já dá uma cortada naquelas marcas que estão querendo apenas divulgar produtos de baixa qualidade, que de fato não vão ajudar em nada. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho 3 coolers da Teucer. Esses dois são iguais, esse aqui é uma versão diferente. Por que eu tenho 2 exatamente iguais? E aí eu vou até avaliar se eu vou comprar de alguma outra marca, um terceiro, ou vou manter esse da Teucer aqui. Qual que é o ponto, pessoal? Eu comprei 2 porque eu tenho uma placa-mãe Dual Xeon, e eu comprei esses 2 para usar no Dual Xeon. Esse aqui eu comprei para um outro projeto que vai ter em breve no canal, e eu precisava de uma versão menor possível que tivesse RGB. A Teucer, até dessa versão aqui, eles têm uma versão ainda menor. Tá? Essa versão que eu tenho aqui, ó, essa aqui é uma versão de 45 mm. Existe uma versão de 37 mm. Essa versão de 45 mm, eu comprei ela mesmo sendo um pouquinho maior, 6 mm maior, porque ela tem RGB. E eu queria que nesse setup que eu estivesse montando tivesse uma corzinha. Mas existe uma versão ainda menor. Se você estiver montando aí um computador extremamente pequeno, já saiba que tem. Mas não é o foco do vídeo de hoje, nós vamos deixar de lado e nós vamos falar aqui desse meninão aqui, desse cooler que é um verdadeiro monstro, não só de beleza e também de autonomia. Ele serve tanto em Xeon, em Intel Core e a M4 e a M5. E o seguinte, eu vou deixar os dois aqui do lado, eles são iguais, para que quando eu estiver manuseando
e esse aqui, vocês consigam manter a referência visual desse aqui. Vou deixar um pouco mais no cantinho aqui. Essa versão aqui, ela tem 75 milímetros de altura, ou seja, 7,5 centímetros de altura, dessa base daqui até aqui. E de largura aqui da fan, ela tem 120 milímetros de largura. Deixa eu ver se também bate aqui. Exatamente. A Teucer, uma coisa interessante da Teucer é que ela consegue fazer esses fãs extremamente fininhos. Esses fãs aqui, eles são muito finos que a Teucer faz. Vamos ter uma ideia aqui. Esse aqui tem 15 milímetros de altura. Então a Teucer ele vende esses fãs separados, não somente aqui no cooler para processador. Qual que é esse ponto aqui? Um detalhe aqui interessante, ele é para M5, M4, M3, M2, FM2, FM1, LGA 1700, 1200, 11 5X, né? Então 11.511, 55, 1356, 1366, Xeon E5, X79, X99, 2011 e 2066, né? 2011 e 2066. Abrange bastante coisa aí, tá? Esse cooler aqui, ele é o de 75 milímetros na versão ARGB. Bom, vamos para a parte aqui das especificações. Então aqui na caixa, nessa versão de 75mm, que é essa nossa, ele diz que tem 125mm por 120mm. Bom, estranho, né? Vamos ver aqui de novo. 120mm. 120mm. A dimensão do produto. A dimensão do produto são 125mm. E de fato porque, olhando aqui, é apenas um detalhezinho, tá? Mas eles precisam ser muito técnicos. É por causa aqui, ó, do heat pipes, tá? O heat pipes, eles ultrapassam aqui o fan. Então é por isso que dá os 125mm. Os fãs são 120mm, tá? Então a área total do cooler é de 125mm, por causa do heat pipes. A gente tem aqui 8 heat pipes de 6mm de espessura. A velocidade da ventoinha 800 a 1800 RPM, tá? Com 23.46 a 61.51 CFM máximo, pressão do ar 0.29 a 1.71. A parte do rolamento, né, do rolamento dos coolers rolamento hidráulico. E de som, ele não faz um barulho tão alto, né? Mas é 18.3 a 37.2. Então, se ele estiver na rotação máxima, vai fazer mais barulho. E ele tem 4 pinos PWM e 5 volts ARGB, 3 pinos. Essas são as especificações aqui do cooler. É uma ventoinha de 120mm. São 8 heat pipes que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heat pipes. A base é um trabalho aqui, uma construção muito bem feita. Por quê? Passando o dedo aqui, você não percebe nenhuma variação de altura. Não tem nada que fique arranhando o dedo ou pegando no dedo aqui, tá? Então, é uma construção muito bem feita. Esses 8 heat pipes, realmente, assim, me encantou, porque ele vai conseguir ter essa capacidade de pegar processadores aí bem quentes. Bom, eu peguei ele na loja oficial da Teucer, vou deixar os links aqui no comentário. Eu procurei até se eu achava o TDP dele que dizia na época que eu comprei, e agora eu não achei, mas é um TDP alto e que aguentava bem, por exemplo, um Xeon 2680 que eu vou utilizar aqui. Então, com certeza vai funcionar bem aí pro teu Intel Core, vai funcionar pro teu M4, M5, enfim, e até pro teu Xeon que você tiver. Olhando aqui, toda a construção desse cooler com uma construção muito, muito bem feita. Tirar a ventoinha até para fazer manutenção, isso aqui é muito tranquilo. Você vai tirar aqui, tá vendo? Tem um aramezinho, soltou. Aqui, ó, você puxa esse aramezinho para cá e você consegue então desconectar a ventoinha do dissipador. Focando aqui um pouco na ventoinha que a gente tem, então como eu falei para vocês, é uma ventoinha muito, muito fininha, de 15 milímetros. Essa ventoinha, ela tem essas borrachinhas aqui embaixo em contato com o dissipador para justamente evitar barulhos, e tem aqui em cima também, porque eu acho que já acaba sendo padrão na construção. A gente conta aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aletas aqui na ventoinha. E de conexão, o que a gente tem aqui? A gente tem os 4 pinos para o PWM e a gente também tem aqui, então são os 3 pinos para o RGB, e ele vem com esse outro aqui para você poder ligar outros coolers aqui juntos. Bom, o ideal é que você conecte entre 4 a 5 no máximo, tá? O ideal é você faça 4 conexões, ou seja, você tem um desse, você vai conectando mais 3 coolers dentro dessa alimentação, dentro do RGB de 3 pinos, tá?
esse seria o ideal. E aí eles mandam com essa tampinha aqui, para caso você não vá usar, você usa a tampinha para não dar curto, enfim, na placa e tudo mais. Então a gente tem PWM aqui de alimentação, são 4 pinos, e o RGB de 3 pinos aqui. E esse RGB aqui de 3 pinos você pode ligar tanto numa controladora quanto diretamente na sua placa, se tiver. Bom, então indo aqui para o dissipador, como eu falei, é um dissipador com uma construção excelente. Na caixa diz que vem com 52 aletas dessa aqui, para ajudar na dissipação. Bom, pessoal, como é que funciona? Essas aletas, elas ajudam a aumentar a área de superfície de contato com o ar. Então, vamos lá. Esse heat pipes que tem aqui, eles puxam o calor do processador, né, através desse contato aqui da base. Então, eles puxam o calor do processador e espalham esse calor por essas placas aqui. Então, por isso que a gente pode ver que os heat pipes, eles estão conectados com essas placas. Então, o ventilador, né, a ventoinha, ela sopra o ar sobre elas para então empurrar o calor para fora do computador, então para fora dessa área aqui. Então a ventoinha ela serve com objetivos de esfriar. Enquanto os heat pipes eles puxam o calor do processador, passam por aqui, as aletas então ela tem esse papel de dissipar e aumentar essa área de contato com o processador. Mais aletas ajudam na dissipação? Sim. Então mais aletas significam uma área maior para o ar roubar o calor. Então resulta um resfriamento mais rápido aí e eficiente, tá? E aí um detalhe interessante que a gente pode ver é o seguinte: para que você tenha um conjunto de uma ventoinha que não faça tanto barulho, você precisa ter uma área, um espaçamento maior aqui entre as aletas. Você até pode ter as aletas mais próximas uma da outra, mas aí você precisa ter uma ventoinha com um fluxo de ar muito maior, o que vai até resultar em mais barulho dentro aí do teu setup. A gente tem uma combinação aqui de ter um espaçamento, né? Tem um espaçamento aqui entre as aletas, e aí você tem essa combinação dentro do projeto. Bom, então a gente pode ver, olha, é uma construção muito bem feita, uma construção extremamente robusta que a gente tem aqui. Bom, e na caixa, o que acompanha o nosso kit? A gente tem aqui, vou deixar o cooler mais de lado aqui. Bom, pessoal, então aqui no kit você tem toda a combinação para você utilizar em plataformas Intel e AMD. Então todo o conjuntinho, ele diz aqui todos os passos necessários, ó. Aqui para a plataforma 211, aqui para a plataforma para a parte dos Intel Core e AMD Bracket aqui. Então basicamente essa aqui é a apresentação do cooler 75mm da Teucer. E agora vamos fazer a instalação da nossa bancada de teste e avaliar esse cooler aí, como é que ele vai rodar, se ele vai conseguir abaixar a temperatura. Então vamos embora aí para os testes. Bom, seguindo o manual da Teucer, a gente precisa colocar esses brackets que eles chamam. Tem um lado certo para colocar o bracket, um lado é mais abertinho. Bom, agora a gente precisa parafusar essa base aqui. Bom, pessoal, um ponto muito importante sempre que vocês estiverem fazendo manutenção alguma coisa, alterando qualquer coisa, manutenção, tirem a bateria, como vocês podem ver que eu tirei aqui, e desconectem a fonte da alimentação. No meu caso, minha fonte não está ligada na energia. Já coloquei o suporte, agora a ideia é colocar o cooler. Eu não vou passar pasta térmica ainda, eu vou posicionar ele aqui em cima e verificar se está pegando certinho. O cooler ele tem 2 buracos aqui nos dissipadores para a gente poder parafusar com o parafuso que está lá no suporte. Fixou. Bom, agora eu vou tirar então e passar a pasta térmica. Vou passar um papel higiênico aqui só para limpar, já uma limpeza. Esse aqui, galera, é um 2682V4. Bom, pessoal, de pasta térmica eu gosto muito de usar essa da Implastec, a Thermal Silver. A Implastec é uma indústria brasileira, são muito conhecidos, eles já têm, você deve conhecer por aquela pasta térmica de potinho. E eles lançaram então com uma versão em tubinhos assim para facilitar a aplicação e voltada mais para processador, PS4, enfim. De condutividade térmica, essa pasta aqui não é uma das melhores assim que tem. Ela é de 1,6 watts por metro Kelvin. Quanto maior esse número, melhor. Tá? Algumas marcas colocam números que de fato não são esses, né? Essa parte térmica aqui da Implastec você consegue encontrar por R$20 no Mercado Livre.
vou deixar o link aí para vocês, tá? Mas para esse teste que nós vamos fazer aqui, de verificar o processador, se verificar se tá tudo funcionando corretamente, enfim, eu vou usar a pasta térmica que veio, kit, até para testar também, assim, se a Telcer manda essa pasta térmica, é que ela está garantindo que o setup, de uma maneira geral, vai funcionar. Bom, e depois que eu consolidar o teste, né, e verificar que está tudo certinho, aí de fato eu vou tirar, vou limpar e colocar a pasta da Implastec aí com uma pasta sendo de melhor qualidade, mas por enquanto vou seguir com esse teste aqui. Bom, a pasta térmica não parece ser ruim, hein? Vou usar a paletinha que eles mandaram no kit. Tô vendo que poderiam ter mandado um pouco mais de pasta térmica. Tá pouco aí pro que é necessário. Bom, eu achei que ficou pouca pasta térmica, mas ok, vamos fazer assim, depois a gente tira o processador e coloca em Implastec. Tem um detalhe aqui muito curioso, né? Fui reparar agora aqui, tava limpando essa base, olha só que curioso. Vamos lá, vamos colocar dessa maneira aqui, acho que dá pra ver. Esses tubos aqui, parece que eles não são de cobre. Então, bom, Teu, se você estiver vendo esse vídeo, explica pra gente melhor isso aí. Por que dá pra ver que esses tubos aqui eles não são de cobre? Porque aqui a gente pode ver, ó, que tem essa base aqui de cobre, mas o metal aqui, ele não tá inteiro. Então dá pra ver que por trás é um metal convencional, ó. E aqui sim, então, ou seja, o que eu consigo entender aqui? O heat piper são de um metal com alguma certa condutividade térmica aí relevante. Eles colocam então aqui uma camada de cobre em cima para melhorar na dissipação. Então conseguem ver aqui, ó, a diferença. Também dá para ver bem o metal aqui embaixo e em cima a camada de cobre. Bom, então vamos seguir para a instalação do nosso amigão. Qual é um ponto muito positivo? Ele não pega nas memórias RAM. Então a gente pode ver que a memória RAM ela tem um bom espaço ainda para cima. Então, mesmo que você use a tua memória RAM, ela não seja assim peladinha, né? Ela tem aquela capa de dissipação, ainda assim você vai conseguir usar perfeitamente esse cooler aqui. Então, ou seja, não pega. Tem um espaço aqui, galera, ó, de um dedo aqui ainda. Ou seja, tem muito espaço. Então, não vai pegar em nenhum dos lados. Agora, obviamente, se você tiver uma memória RAM com dissipador, para tirar ela por algum motivo, vai ser mais difícil. Essa aqui não vai ser tanto, porque essa aqui ainda tem um espaço de sobra para conseguir remover. Vamos girar para a gente poder encaixar os cabos aqui. Bom, então esse aqui é o de alimentação, é o de 4 pinos. Bom, no caso essa placa-mãe ela não tem a RGB, então no caso a gente não vai utilizar esses conectores aqui de 3 pinos. Bom, no caso essa placa-mãe ela não tem a conexão RGB, então a gente vai, no caso aqui a gente não vai conseguir utilizar o RGB. Eu já sabia disso quando eu comprei essa placa-mãe aqui. A minha ideia não era ter um cooler RGB, eu comprei para utilizar na outra placa-mãe. E essa placa-mãe eu comprei mesmo para a gente poder fazer esses trabalhos de bancada de teste, enfim, utilizar dessa maneira. Pode fazer quando sua placa-mãe ela não tem entrada para RGB, você utilizar, por exemplo, uma controladora da Neuler, Neuler que se chama Neuler, enfim, que você pode utilizar, e tem várias outras controladoras que você consegue colocar, ligar o RGB de forma bem fácil. Bom, pessoal, eu liguei o computador sem a memória RAM, o NVMe M2 aqui, apenas para testar se ia funcionar tudo perfeitamente. Tá dando aqui um erro 53 porque eu tô sem memória RAM e sem o HD, para a gente testar aí a funcionalidade, se ia estar funcionando perfeitamente. Bom, vamos seguir aqui. Ó, então estamos aqui com o cooler funcionando, nossa bancada de teste, tudo aqui rodando certinho. E eu estou aqui então com o AIDA 64, estou também aqui com o HW Monitor e a gente vai fazer um teste aqui de estresse para verificar qual que é a temperatura que o processador vai. Então vamos lá. Ó, nossa temperatura agora está em 34 graus, caiu aí para 33, nossa temperatura média, né? A mínima já foi de 26 e a máxima foi de 41. Essa máxima aí atingiu de 41, talvez quando eu comecei a instalar alguns aplicativos aqui, enfim, esse é um cartão NVMe, esse é um SSD NVMe novo, então eu estava instalando aqui alguns aplicativos e tudo mais, antivírus, rodei também o antivírus, então deve ter sido isso aí. Bom, pessoal, um detalhe que vale ressaltar, aqui no AIDA 64 a temperatura está um pouco maior, a gente está em 39 graus aqui a nossa temperatura corrente, enquanto no HW Monitor a gente está em 33, então tem uma diferença, mas vamos avaliar os dois aí e vamos testar. Bom, vamos rodar aqui o teste, dá para escutar a ventoinha bem mais forte, ela está rodando bem mais forte do que antes, o barulho até de fato aumentou.
Ó, o uso do processador aqui está aqui em cima, ó. Vocês podem ver, o uso do processador foi lá para cima. Vamos ver aqui no Windows. Isso deu até uma travada aqui, hein? Ó, o nosso uso dos processadores aqui no Windows está tudo aqui em cima também, ó. Todos estão lá em cima, ó. Ó, e utilização em 96%. Geralmente fica em 1%, ó, 98%, 97%. Nossa temperatura atual está batendo 45 graus aqui no HW Monitor. Acabou o teste. Ó, aqui a nossa temperatura corrente está em 48 graus, caiu para 43. A ventoinha já abaixou, ó, o barulho dela. Já baixou bem o barulho dela, agora está em 40. Ó, já caiu aqui para 3% o uso. Aqui também, ó, 3% o uso. Ó, as memórias também consumiu bastante, ó, porque eu fiz testes de memória também. Ó, consumiu bastante aqui. Então, assim, vamos lá, falando de temperatura, né, que é o nosso ponto aqui principal. Bom, nossa temperatura do nosso processador está em 37, o Core i1 está 30, e o máximo que a gente atingiu até agora foi 48 e 41. No HW Monitor, nossa temperatura agora está em 30, e o máximo que a gente atingiu foi 45. 3 a menos do que o AIDA 64 diz. Então, ou seja, fiz um teste de estresse aqui e a temperatura ficou boa, né, do processador. Geralmente, pessoal, processadores Xeon, eles são um pouco mais frios do que processadores Intel Core, AMD, enfim. Leve em consideração aí, pessoal, que numa situação normal, olha só, a gente tem 36 graus aqui, tá baixando. Aqui no HW Monitor está em 29 graus. 28, 28, 29, tá baixando aqui. Então, assim, numa situação normal aqui, tá dando 28, 29 graus. Minha temperatura local agora está em 19 graus. Só que eu tô num ambiente fechado, eu tô sem nenhuma climatização, devo estar aqui numa temperatura talvez uns 25 graus, porque aqui tá um pouco quentinho aqui dentro. O meu escritório aqui não tem ar-condicionado, só tem ventilador e eu não tô com ele ligado por causa do barulho que faz na gravação. Leve em consideração que eu tô numa cidade que a temperatura é 19 graus, eu estou aqui num quarto fechado, tá? Um quarto assim de 4 metros por 3 metros, então, né, não é muito grande. E minha temperatura, então assim, ou seja, eu estou com a temperatura agora de 28 graus aqui, no AIDA 64 35 graus, aumentou aqui um pouco, e eu bati 48. Você viu que o que aumentou não aumentou tão alto assim. Agora eu vou testar o FullMark. O FullMark ele é mais voltado para testes de placa de vídeo. No entanto, isso acaba sobrecarregando a máquina de uma maneira em geral. Eu estou usando aqui uma GeForce GT 730 da PCIe, 4 GB de memória, diz ser 4 GB de memória RAM e diz ser de DDR5. Bom, tem alguns pontos aqui. Essa placa de vídeo, assim, o objetivo hoje não é testar a placa de vídeo, o objetivo hoje é testar a ventoinha, né, testar quanto que ela aguenta. Então, como eu vou testar aqui a placa de vídeo, vai forçar também o computador de uma maneira geral. Então, aqui a gente vai poder dar uma olhada, né, em quanto que está consumindo de temperatura e validar se esse cooler da Teucer, ele vai aguentar o tranco. Eu coloquei aqui a resolução 2560 por 1440, que é a resolução que eu estou usando aqui. Então, vamos fazer um teste. Bom, o teste está rodando. Ó, a temperatura aqui está dando 38 graus. O CPU está dando 10%. Agora o GPU está lá em cima. No HW Monitor, nossa temperatura aqui, 32 graus. Não aumentou muito. Agora aqui já a temperatura. Ó, aqui já a temperatura da placa de vídeo está batendo 54 graus. Foi o máximo que eu atingi. E a mínima que a gente já teve ficou em 26 graus. O processador a gente está em 39 graus aqui no AIDA 64. Aqui no HW Monitor a gente está batendo aqui 32 graus. Então sim, o processador não está sofrendo muito. Nossa GPU aqui está dando ainda consumo de 99%, 100%. Então assim, para a gente fazer o teste que a gente precisava, já entendemos aqui que o processador não vai esquentar tanto. Então, em um jogo, por exemplo, se você estiver usando um jogo de alto desempenho, por exemplo, esse cooler vai aguentar bem, porque não vai afetar aí a temperatura do processador. Então, pessoal, o que a gente pode concluir? O nosso cooler da Teucer, ele vai aguentar o tranco, seja para qual processador você tiver. Então, lembrando, se você não pegou essa parte, não pegou o começo do vídeo, esse aqui é um cooler da Teucer de 75 mm de altura, ele não pega nas memórias RAM, e mesmo aqui nessa placa, que ela é uma micro ATX, é uma placa pequena, ela não é uma ITX, é uma micro ATX, e ela também não é uma ATX que é maior. Esse cooler aqui ele não pega na memória RAM, então você pode ficar tranquilo
tranquilo, que não pega. Só vai ser difícil você tirar a sua memória RAM. Então, se você quer tirar a memória RAM, você vai ter que tirar o cooler, tá? E, bom, aguenta tranquilo. Essa aqui é uma versão ARGB. No entanto, essa placa que eu tenho aqui, essa placa-mãe da G-Shure JS11, ela não tem ela não tem ARGB. Então, não vai funcionar. Então, nos testes que a gente fez, funcionou, era 100%, tudo tranquilo. Então, ó, aprovado.